Paz e graça, irmãos. Amém. Amém? Irmãos, abra no Evangelho de João, no capítulo 19. Eu vou dar continuidade ao sermão a qual o Felipe ministrou no domingo passado. Capítulo 19, o verso é o 31 ao 37. Diz assim o texto: Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus, e em seguida as do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharam para aquele que traspassaram. Até aqui. Irmãos, a minha introdução ela é bem breve, e eu já quero partir logo para os versículos. Nós estamos diante de um texto que vai narrar, João estará aqui narrando para nós, o processo, como os judeus lidaram com Jesus Cristo ainda na cruz, como soldados que viram e, instigado pelos judeus, lidaram com Jesus ali na cruz. Nós lemos aqui que, ao invés de quebrar as pernas de Cristo, vão perfurar o lado de Cristo. Então nós vamos observar o que aconteceu após a crucificação de Cristo, ele carregar a sua cruz, subir naquele madeiro e falecer e ali morrer. O Felipe terminou a exposição passada pregando no verso 30, que diz: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então nós vamos entrar agora numa narrativa, num texto a qual vai narrar o que acontece depois da crucificação. E João, o Evangelho de João aqui é super importante, porque o que ele narra, os sinóticos, eles, por suas razões, eles não narram, que seria o fato de como nos detalhes ocorreu, a morte de Cristo. Porque eu já quero adiantar para os irmãos que a intenção de João a narrar esses 7 versículos é deixar uma teologia bem sólida de que Cristo de fato morreu. E nós, às vezes, eu fiquei me perguntando na preparação do sermão, assim, que aplicação eu posso encontrar no fato de Jesus Cristo morrer? Irmãos, aqui está toda a máxima da teologia cristã. Cristo tinha que morrer. Só que, às vezes, eu fiquei me perguntando, né? Existe algo a mais do que isso? Não. O texto, João, ele quer dar ênfase no fato de que Jesus Cristo morreu. Eu até fui bem prudente nas aplicações para que eu não fosse além do que João estava querendo dizer. Enfatizar exatamente isso e o que isso tem a ver conosco. Jesus Cristo faleceu. O que isso tem a ver com a igreja, com aqueles que creem nele? Então, vamos para os versículos com isso em mente. Jesus Cristo, de fato, morreu. E essa é a intenção do evangelista ao narrar isso daqui. Tá bom? No verso 31, o verso 31 diz assim: Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Então era o dia da preparação. 2 problemas foram criados para os judeus por ocasião da crucificação de Jesus.
Então, aos judeus procurarem matarem Jesus, eles vão encontrar dois problemas por conta da data, por conta do período e do contexto a qual Jesus morreu. Primeiro, ela ocorreu na sexta-feira, a morte de Jesus. Era o dia da preparação. É o que o evangelista está dizendo. Jesus Cristo entregou o seu espírito, gritou na cruz, tetelestai, no dia da preparação. E o que seria esse dia da preparação? Nada mais é o dia a qual os judeus se preparavam para o dia 15 de Nissan, que seria o dia comemorado, o dia da Páscoa. Isso a gente vai encontrar, mas depois, mais para frente, eu vou ler com os irmãos e a gente vai ver essas profecias sendo cumpridas. Então, o que era o dia da preparação? O que era essa preparação? Se eu não me engano, acho que foi eu mesmo que estive pregando, eu só não vou me recordar dos versos, mas o evangelista ele já tinha falado desse dia da preparação. E esse dia da preparação, ele nada mais nada de místico, é o dia a qual o povo judeu estava se preparando para quando chegasse o sábado, especialmente sagrado, que o João aqui vai narrar, que era um dia muito especial. E eu coloquei aqui assim, o dia da preparação para o sábado, que começava ao pôr do sol, porque nós devemos lembrar aqui que se trata, João, alguns eles acham que não, né, alguns comentaristas, mas a maioria, sérios, concordam que João estava baseado no calendário judaico. Por mais que Roma aqui estivesse predominante na época e Cristo morresse sob o domínio de Pôncio Pilatos, o calendário a qual João aqui tem em mente, por certo, pelo próprio contexto, é o calendário judaico. E o que isso nos importa? Quando o evangelista ele diz, era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado, esse dia seguinte começaria por volta das 6 horas da tarde, que seria o começo do dia no calendário judaico. Depois, como era o dia 14 de Nissan, este sábado seria também o grande dia, por coincidir com a abertura do grande festival pascal 15 de Nissan. Irmãos, qual foi os dois grandes problemas, então, a qual os judeus que mandaram crucificar Jesus, mataram Jesus, encontraram? Dois grandes problemas. Eles fizeram isso numa preparação pascal. Nós vamos ver aqui a hipocrisia deles e como esses homens, eles eram de fato maus e hipócritas. E outro problema que eles tiveram que se livrar rapidamente, ou tentaram se livrar rapidamente, pelo fato de que o entendimento, que a gente vai ver já já, de que um homem pendurado no madeiro contaminaria a terra. Tá? Então, mas eu quero falar um pouco sobre a prática romana dentro desse contexto, porque o texto vai dizer que, sendo o dia da preparação e sendo o sábado seguinte especialmente sagrado por conta da festa pascual, os judeus correram e instaram, pediram, rogaram para que Pilatos então tirasse Cristo e os outros dois mortos da cruz. Porém, a prática romana normal era deixar homens e mulheres crucificados na cruz até morrerem. E isso podia levar dias, e depois deixar seus corpos apodrecendo lá para serem devorados pelos abutres. Então, um primeiro costume romano, quando alguém era morto na cruz romana, era deixar o morto lá sofrendo, deixasse que os abutres mesmo dessem conta desse morto. Porque a intenção, irmãos, aqui é humilhar. Às vezes eu já fiquei pensando nisso, mas por que será que a cruz ela é um instrumento mais cruel quando nós dizemos sobre isso? Eu já pensei em cadeira elétrica, eu falei, nossa, talvez tenha outros instrumentos mais cruéis do que isso, mas o fato, além da cruz trazer muito sofrimento, quando a gente entende o tipo de morte que ela também traz muita humilhação e muita vergonha durante o período que a pessoa está morrendo. Uma coisa é nós morremos instantaneamente, outra coisa é nós morremos numa cruz nu, muito provavelmente, humilhado, sangrando, eu vou chegar nesse ponto, dependendo do contexto, asfixiado. Irmãos, aqui é uma morte terrível. Por isso que alguns estão em dizer que é o pior tipo de morte que
um ser humano pode ter, um tipo de instrumento. Se houvesse, agora continuando aqui, se houvesse alguma razão para apressar sua morte, os soldados, isso aqui no contexto romano, o que era costume deles fazerem? Se houvesse alguma razão para apressar sua morte, os soldados esmagavam as pernas das vítimas com uma marreta de ferro, um costume chamado em latim de crurifragium. Além do choque e da adicional perda de sangue com as marretadas na perna da vítima, esse passo impedia as vítimas de empurrarem o corpo com as pernas para manterem a cavidade do peito aberta. A força nos braços era, portanto, insuficiente e a consequência era asfixia. Então, o que acontece aqui? Qual era a prática romana? A prática romana, ela tinha por costume, se por alguma razão precisasse apressar a morte da pessoa que estava na cruz ali, eles pegavam, eu li um outro comentário que disse um bastão, mas a maioria diz uma grande marreta de ferro. Mas pense em um grande ferro pesado, que talvez tivesse algo na ponta, estilo uma marreta. Se eles queriam acelerar a morte dessa pessoa crucificada, eles vinham com essa grande marreta e batia com muitas forças na perna. Por quê? Porque a cruz, por mais que ela fosse reto, você podia encontrar um espaço a qual você poderia fazer força na perna, onde você encontrasse espaço para respirar. Você quebrando a perna da vítima ou do próprio assassino ou bandido que tivesse ali um culpado, você traria o quê? Uma morte rápida. O braço não seria suficiente para aquela pessoa aguentar. A morte seria muito rápida, por asfixia. Isso era o contexto aqui romano, essa era a prática romana. Porém, aí eu quero que o Maurício coloque aqui para mim, Deuteronômio 21, 22 e 23 diz o seguinte: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterrem-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Até aqui. Obrigado. Por contraponto, a visão judaica era não deixar, como costume romano, o corpo no madeiro durante dias. Por isso, Deuteronômio prescrevendo isso, deixa eu achar aqui. Por isso os judeus rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas, por conta do que a lei dizia. Uma forma costumeira de abreviar a morte durante a longa provação da crucificação. Assim os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Eles podem também ter esperado que mais essa mutilação fizesse que Jesus parecesse ser, aos olhos do povo, claramente amaldiçoado e abandonado por Deus. Então, um comentarista falando sobre esse texto, ele disse que uma das razões dos judeus irem até Pilatos e pedirem apressadamente que Jesus fosse morto e os outros, primeiro era pelo fato de que a lei proibia que um corpo permanecesse e ficasse até o outro dia. Lembrando que no calendário judaico esse dia é só até 6 horas. Então o dia estava se findando, por isso que eles foram à pressa até Pilatos. Porém, uma outra motivação que nós podemos encontrar neles, muito provavelmente, era o fato de que eles queriam mostrar que Jesus não era digno, ou melhor, não era alguém que estava com Deus. Porque se de fato ele estivesse com Deus, Deus o livraria dali. Mas uma tentativa talvez de mostrar ao povo que Jesus não tinha nenhuma conexão com o Pai, e nenhuma conexão, nenhum favor da parte de Deus, era tirar ele dali e mostrar, ninguém salvou ele, o Pai não desceu, não aconteceu nada conosco, então ele não é quem ele diz ser. Talvez uma das motivações seja essa. Mas é por demais irônico supor que infligir semelhantes traumas à vítima, desesperadas, pareça a alguém para
preparasse alguém para uma melhor celebração desse dia, destinado a recordar a libertação de Israel da opressão egípcia. Irmãos, pense que, por demais irônico, os judeus, que se diziam povo de Deus, aqueles homens santos, separados, segundo no entendimento deles, estavam por demais apressados e preparando a pressas para que uma celebração não fosse contaminada, mas cometendo ao mesmo tempo uma injustiça. É irônico demais. Mas veja só, para mim passar desse versículo, Spurgeon comentando este verso, ele disse, tente captar a mente do que o Spurgeon vai querer dizer e a motivação desses homens. Ele vai dizer assim, para evitar um erro cerimonial, eles estão dispostos a cometer crueldade brutal. Na verdade, eles já haviam cometido a crueldade mais brutal ao matar Cristo. Quão minuciosos alguns homens são em relação a um conjunto de normas meramente humanas. Entretanto, os preceitos divinos da lei, eles violam com impunidade. Porque o que está acontecendo aqui? Eles estão à pressa para querer não manchar uma cerimônia, mas ao mesmo tempo eles estão assassinando alguém injustamente. Então Spurgeon vai dizer, olha como trabalha o coração impenitente. Deus, aí ele vai dizer, Deus nos salve de uma consciência que insistirá em algo minúsculo, que não tem nenhuma consequência, mas que nos permitirá cometer grande pecado. E esse é o risco que nós corremos. Ouvimos falar de um bandido espanhol que confessou ao seu padre, depois de ter assassinado um grande número de pessoas, não seus assaltos e seus assassinatos, mas o fato de uma gota de sangue ter jorrado em seus lábios numa sexta-feira, e assim ele contaminou o dia da festa ao tocar em comida animal. A consciência é uma coisa estranha, mas alguns a chamam de o representante de Deus. Segundo Spurgeon, ele diz, creio que não seja tal coisa, mas que logo se torna tão depravada como qualquer outro poder da mente humana. Precisamos, diz ele, muito mais do que uma consciência para nos manter íntegros. E é aqui que eu quero aplicar. Irmãos, isso aqui que ele fala é extraordinário aplicando nesse texto. Olhando para esses homens. Olha o que a nossa consciência, aonde a nossa mente, o nosso coração enganoso pode nos levar. A nos preocupar com coisas minúsculas, e a nos dedicarmos a ela, enquanto cometemos, por um lado, um grande pecado. E como alguns dizem, segundo Spurgeon, entendem que a consciência é suficiente. Mas eu quero lembrar o irmão que a sua consciência não é suficiente. Apartada das Escrituras, apartada da Palavra de Deus. Eu queria ver se a consciência de Daniel seria suficiente se ele não conhecesse a Deus quando ele foi lançado na cova dos leões. Eu queria ver se Sadraque, Mesaque e Abednego, a consciência deles seria o suficiente quando eles foram ameaçados de ser jogados ao fogo. Esses homens bíblicos, esses homens relatados nas Escrituras, os heróis da fé, como Jefté, que teve coragem de cumprir o seu voto, esses homens, irmãos, não tinham as suas mentes cativas às suas próprias consciências, mas a palavra de Deus. Então a nossa consciência, ela não é suficiente sem as Escrituras. Nunca confie somente na sua consciência apartada das Escrituras. Jeremias diz que o nosso coração ele é desesperadamente enganoso. E é o que aconteceu com esses judeus. Ao não meditarem nos textos, e que nós vamos passar por eles aqui, a não meditarem no cumprimento das profecias de Salmos, de Números, de Deuteronômios, esses homens pecaram contra o próprio Deus. E eu quero ir para o verso 32 e 33. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus em seguida as do outro. Verso 33. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas.
Aparentemente, os soldados começaram o serviço com um dos dois homens que estavam na extremidade, ou esquerda ou direita. João já explicou que Jesus foi crucificado entre os outros dois. Lá no versículo 18, João ele vai dizer que ali o crucificaram e com ele os dois outros, um de cada lado. Descobriram que Jesus já estava morto. Uma morte anormalmente rápida que pode muito bem ter sido apressada pelo duplo açoitamento. E, portanto, não lhes quebraram as pernas. O sentido escriturístico disso é revelado no verso 36. Eu peço que os irmãos não estranhem, mas eu não vou aplicar esse texto aqui agora. Eu vou deixar quando chegar no verso 36, para que a gente tenha em mente o foco do autor. Mas, brevemente, irmãos, eu quero que os irmãos percebam o que aconteceu no verso 32 e 33. Eles vieram, quem? Os soldados, a mandado dos judeus, de Pilatos, né? Porque os judeus insistiram com ele. Então, eles quebraram as pernas dos dois que estavam com Jesus. Porém, Jesus já estava morto. Isso, muito provavelmente, pelo fato do duplo açoitamento. Jesus, com certeza, as Escrituras mostrou isso para nós nas pregações e o que está registrado nela. Jesus sofreu muito mais do que aqueles outros dois homens. E o verso 33 diz: mas quando chegaram a Jesus, constataram, perceberam, observaram, viram que já estava morto e não lhe quebraram as pernas. E eu quero já ir para o verso 34, mas depois eu volto mostrando o que esse verso tem a ver lá no final. O verso 34 diz: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Em vez de quebrar as pernas de Jesus, um dos soldados perfurou ao lado de Jesus com uma lança. O verbo que perfurou, que no grego chama enchen, podia em si mesmo, se fosse isolado esse verbo, sugerir nada mais que uma estocada. Estocada seria como pegar uma lança e dar uma alfinetada com a lança, só para ver se a pessoa dá um susto e está viva, para ver então se Jesus estava vivo. Mas o restante do versículo mostra que a lança penetrou profundamente. Do ferimento saiu água e sangue, é isso que ele diz. Peritos em medicina discordam sobre o que foi perfurado. Mas antes de entrarmos nesse assunto mais amplamente, do verso 34, eu quero que os irmãos tenham em mente, esse aqui é o verso-chave. O verso 34 aqui é o verso central desses 7 versículos. Porque aqui é onde João, depois ele vai entrar como testemunho ocular, mas é aqui onde João vai dar mais ênfase. E é aí exatamente esse verso a qual os outros autores ocultaram, com suas razões. Mas aqui João faz questão de narrar. Mas antes de entrarmos no que de fato foi perfurado, porque existe um debate, o que atingiu para que jorrasse água e sangue, eu quero falar o que não aconteceu. Antes de entrarmos no assunto plenamente, alguns erros que devem ser eliminados. Eu quero destacar 3 erros do que não houve na cruz e o que não aconteceu, o que Jesus não fez ali. Primeiro, a proposição. Jesus morreu de coração partido. Há quem diga que a morte de Jesus foi metafórica. Geralmente evoca oposição imediata. Estamos acostumados a usar essa frase metaforicamente, quando dizemos alguém morreu de coração partido. Dessa maneira, com referência a uma pessoa que foi seriamente ferida em seus afetos. Como costumamos dizer, isso partiu-lhe o coração. Ora, é claro que Jesus não morreu de despontamento. Ele morreu como vitorioso. Quando falamos da possibilidade de sangue e água jorrando ao lado do Senhor, indicando uma anterior ruptura do coração, estamos usando o termo em um sentido puramente fisiológico, ou seja, um fato. Então, acredito que ninguém tem esse pensamento aqui, mas é interessante porque às vezes podemos conversar com alguém e alguém ter esse pensamento. Porque nós vamos ver já também que existiam já seitas naquele período, movimentos que discordavam que o homem poderia, que um Deus poderia se encarnar. Então, irmãos, nós sabemos, mas enfatizo, a morte de Jesus não foi metafórica. Um segundo ponto, um outro erro que precisa ser removido, é que Jesus morreu por causa de um rompimento do coração
e ele não entregou a sua vida. Sua morte não foi então um sacrifício voluntário. Naturalmente, essa conclusão é inteiramente errônea. Jesus, com toda certeza, entregou sua vida em sacrifício voluntário. Isso está claro em todos os ensinamentos das Escrituras, especialmente em João 10, versículo 11, que diz: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É um texto chave fundamental para vermos que Jesus, que de forma voluntária, entregou a sua vida. Mas vamos imaginar, por um momento, que Jesus, conquanto sabendo muito bem que tomando sobre si a ira de Deus, romperia seu coração, decide fazer isso de qualquer modo. Porventura, poderíamos dizer que sua morte não foi voluntária? De qualquer forma, ele morreria. O caráter voluntário da morte de nosso Senhor não seria certamente diminuída de modo algum. Porque a forma aqui em si não é a questão, embora seja, né? A profecia tinha toda essa questão, mas o fato de tentar mostrar a forma, desvinculando a voluntariedade, dizendo, não, Jesus morreu porque o coração dele não aguentou, e não porque ele se voluntariou. É um erro que eu nem precisaria estar falando, mas eu achei importante trazer, porque pode acontecer essas dúvidas. E terceiro e último erro, que deve ser removido, ou seja, que a perfuração com a lança causou-lhe a morte. Há quem diga que foi a lança que matou Jesus, e não ele que morreu voluntariamente. Isso é absolutamente errado, pois o escritor inspirado, antes de dizer qualquer coisa sobre a perfuração do lado de Cristo, já havia escrito: então, quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado, e inclinou a cabeça e rendeu o seu espírito. O que João escreveu com respeito à perfuração com a lança não foi para descrever o que causou a morte de Cristo, mas para mostrar que Jesus já havia morrido ou estava morto. Além disso, como o Dr. Bergman é alguém bem requisitado por William Hendricks, e foi do comentário dele aonde eu tirei isso aqui, ele diz em um artigo, ele era um especialista nessa área, ele diz: pressupor, como alguns o fazem, que a lança perfurou o coração ainda vivo, que o fato de Jesus morrer pela lança seria o fato de Jesus morrer ainda vivo. E assim a lança sendo responsável pelo sangue com água é contraditório. A ciência é contraditória à ciência, pois nesse caso sairia somente sangue puro. Se a lança tivesse matado Cristo, não teria saído água e sangue. Isso é anti-científico, isso é anti a própria ciência. Foi na crucificação em si que a morte se concretizou, não na perfuração com a lança pelo soldado. Então eu quero mostrar agora para os irmãos duas teorias mais plausíveis do que de fato aconteceu, mas descartando qualquer possibilidade de Jesus Cristo ter morrido pela lança, ou metaforicamente, ou de qualquer outra forma. Duas teorias mais comuns são as seguintes. Primeira, a lança perfurou o coração de Jesus e o sangue do coração misturou-se com o fluido da bolsa pericárdica para produzir o sangue e água. Não sou especialista em anatomia mesmo, mas eu estudei para me poder compreender. A ideia da primeira teoria seria de que a lança perfurando o coração e o sangue do coração ele se misturaria com o fluido da bolsa pericárdica para produzir o sangue e água. Ou seja, o coração, nós sabemos mais ou menos onde está essa região. A ideia aqui dessa primeira teoria seria de que dentro, o que protege o coração é como se fosse uma pele em volta, bem fina, uma fibra bem fina, que se chama pleura. Essa pleura ela é o que envolve o coração. E dentro dessa camada fina, existe um líquido, uma cor parecida de água. Então, os teóricos e os médicos dizem que o que aconteceu foi, ao perfurar a lança, ela entrou no coração, do coração saiu esse sangue que se misturou com a água dessa bolsa pericárdica e saiu para fora. Porém, essa teoria ela não é a melhor. A B, ou a segunda aqui que eu vou mostrar, é a mais plausível. Em contraste, então, com essa,
tem-se afirmado que o fluido da bolsa pericárdica não podia escapar tão prontamente do corpo por um ferimento desse tipo. Então os médicos dizem que isso, na verdade, não poderia acontecer dessa forma. Por quê? Esse tipo de ferimento, ele encheria a cavidade torácica, né? Aqui da região de cima, preenchendo o espaço ao redor do pulmão e depois escorreria para o pulmão através do ferimento causado pela lança. E em testes realizados em cadáveres, mostrou-se que quando um peito é severamente ferido, que foi o que aconteceu com Jesus, agora os irmãos vão entender mais ou menos então o que aconteceu. Em testes realizados em cadáveres, mostrou-se que quando um peito é severamente ferido, mas não há penetração, foi o que aconteceu com Cristo, açoitado, o fluido hemorrágico, até 2 litros, se junta entre a pleura da cavidade da costela. A pleura é essa pele que envolve toda essa cavidade por dentro. Se os irmãos procurarem no Google, os irmãos vão entender um pouco melhor. É uma camada fina de pele que cobre os nossos membros que estão aqui dentro. Então, o fluido hemorrágico, até 2 litros, ele se junta entre essa pleura, que reveste a costela e que reveste o pulmão. Acontece desse modo uma separação. O soro mais claro fica no alto e a camada vermelha escura fica no fundo. Se a cavidade torácica fosse, portanto, perfurada no fundo, ambas as camadas fluiriam para fora. Então, segundo essa teoria aqui, irmãos, ela, segundo os comentaristas, ela é mais plausível. Se porventura, eu sei que para mim foi um pouco difícil compreender, talvez vendo no Google os irmãos vão compreender melhor o que de fato aconteceu ali. Por mais então que os médicos resolvam isso aqui é importante nós compreendermos, não há dúvida de que o evangelista está enfatizando a morte de Jesus, sua morte como homem, para além de qualquer sombra de dúvida. O que está em questão não é exatamente a intenção de João mostrar essas questões médicas, clínicas, talvez, eu não sei o termo correto, do como aconteceu, mas o que ele quer enfatizar e que aí vale para nós é que de fato Jesus Cristo morreu. E ele não quer deixar nenhuma sombra de dúvida, porque mostrando isso, fisiologicamente, um homem teria que morrer. Isso é importante para ele, para João, como o versículo seguinte deixa claro. É o contraponto do prólogo, aquele que a palavra tornou-se carne. Porque já na época em que esse evangelho foi escrito, havia influências docéticas operando. Influências que se tornaram muito piores na época em que as epístolas de João foram escritas. Nós vemos isso principalmente na primeira epístola de João. Os docéticos, eles negavam que o Cristo fosse realmente um homem. Veja a importância então dele estar narrando isso daqui já na sua época. O que motivou ele? Jesus, ele somente na visão docética parecia assumir uma forma humana. E pelos mesmos motivos, ele na verdade não morreu. Porque ele não era um homem de verdade. Ele somente parecia um homem. Na visão docética e gnóstica, que é um pouco posterior, até que o concílio, se não me engano, de Calcedônia vai combater, qual era o pensamento filosófico desses homens? De que Deus não poderia se contaminar com a matéria e que a matéria era má. Então Jesus Cristo nunca poderia, o Filho de Deus, o Deus nunca poderia se encarnar em pessoa. Logo, se ele não era pessoa, se ele não era homem, ele não poderia morrer. Eles acreditavam numa ideia, espécie de um holograma, algo meio estranho esse pensamento deles. Enfim. Porém, admitindo que o motivo primário de João a registrar o jorro de água e sangue, deve-se perguntar se João tem em mente algum outro simbolismo. Porque foi aqui que eu falei para os irmãos a minha dificuldade. Porque João, irmãos, o que ele quer nos mostrar? O que ele quer aplicar aos nossos corações? A importância de crer que o Filho de Deus morreu. O Felipe até falou sobre isso, né? Alguns que dizem, mas será se Deus, Deus homem, homem Deus? Nós cremos na união hipostática e cremos que o homem, Deus encarnado morreu. E é isso que João ele quer mostrar, tá?
Mas existem algumas teorias do que pode representar esse sangue e essa água, um simbolismo por trás. E a sugestão mais comum, a de Crisóstomo, em diante, é de que a água representa o batismo e o sangue e a mesa do Senhor. Mas não se espantem, calma lá, tá? Segundo essa opinião, a morte de Jesus sanciona esses ritos e as autoriza. A plausibilidade desse simbolismo depende em parte de como João 3, do 1 ao 21, e capítulo 6, do versículo 25 ao 71, são lidos. Mas, mesmo que fosse preciso encontrar um sacramentalismo mais entusiástico naquelas passagens, uma leitura sacramental do jorro de água e de sangue do lado de Jesus ainda enfrentaria problemas. Em outras palavras, segundo a visão de Crisóstomo, se não me engano ele era um pai da igreja, ele entendia que esse sangue e essa água, o sangue representava a mesa do Senhor, e a água que saiu representava o batismo. Porém, esse tipo de visão, essa interpretação encontra dificuldade. Quem usa disso vai usar de João 3, do 1 ao 21 e 6, 25 ao 71, dizendo que essas passagens do que Cristo quis dizer foi sobre isso. Tá? Mesmo então se esse sangue do lado de Jesus estiver ligado ao sangue de Jesus, a verdadeira bebida, é extremamente difícil fazer a ligação entre a água do lado de Jesus e o batismo. Por isso, um teólogo chamado Richter corretamente descarta esse simbolismo e até mesmo na segunda e na terceira esfera de implicação. Se há um aspecto secundário de simbolismo no versículo, o comentário de Dodge e Charnock-Burke são os mais sugestivos, segundo J. Carson. 2 comentários, eles dizem: primeiro, a água e o sangue, saindo do lado de Jesus, podem ser um sinal da vida e da purificação que fluem da morte de Jesus. O sangue de Jesus Cristo, isto é, sua morte sacramental e redentora, é a base da vida eterna do crente, e ele nos purifica de todo o pecado, enquanto a água simboliza a purificação, a vida e o Espírito. Todas essas bênçãos incomparáveis são condicionadas pela morte do Cordeiro de Deus, e elas fluem do levantar do Filho. Então, segundo esses teólogos, eles dizem e compreendem que sair do sangue e da água do lado de Cristo representam a vida eterna que Cristo nos dá e a vida purificada a qual encontramos nele. Mas lembre, irmãos, isso aqui é especulações. E segundo, é também possível, mas não uma certeza, que o evangelista esteja aludindo a Êxodo 17, especialmente o versículo 6 que diz: bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. João já usou a água para se referir ao Espírito Santo, e aparentemente aludiu aos 2 episódios de água da rocha, na forma mediada por Neemias. E Yahvé sofredor, ele próprio, a rocha de seu povo, revela-se em sua palavra, sua autoexpressão, que se tornou um homem e foi ferido por seu povo para que este pudesse receber o Espírito prometido. Irmãos, mas eu quero que os irmãos entendam aqui agora. Eu, particularmente, não fecho no que esses versículos dizem, pois me falta a compreensão. Mas eu quero citar o que Matthew Henry e o Henry Wisber dizem sobre o que significa esses versículos. E ele diz que o sangue se refere à justificação, e a água à santificação e purificação. E o sangue trata da culpa do pecado, e a água trata da mácula do pecado. Então, para teólogos reformados como Matthew Henry e Wisber, não reformado, porém um teólogo um pouco importante, ele vai dizer que o que o sangue representa é a nossa justificação no sacrifício expiatório de Cristo. E a água, a purificação e a santificação, que isso é proporcionado a nós depois que ocorre a justificação. Então, o sangue, ele representa o tratar da culpa de Cristo a nós. E a água trata da mácula do pecado que havia em nós, e essa água nos purifica. Mas lembrando, especulações. O verso 35 diz assim: aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Veja bem agora.
A importância do verso 34 é enfatizada pela inclusão do verso 35. E o texto é o depoimento de uma testemunha ocular da morte de Jesus, o fluxo de sangue e água, o fato de que não enfrentou o crurifrágio. Da mesma forma que João Batista viu e testemunhou que Jesus é o Filho de Deus, os verbos eles parecem juntos no 1:34, assim também é testemunhar, assim João é testemunha de fato, irmãos, assim também é a testemunha de fato, viu e testificou que foi descrito no verso 34, e o seu testemunho é verdadeiro. Porque olha o que o verso 34 diz, verso 35. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Quem é essa testemunha? João. João, o próprio escritor. Como que nós podemos ter certeza dentro desse contexto? Porque os comentaristas geralmente eles inferem, e provavelmente com razão, que essa testemunha é o discípulo amado, que nós encontramos no verso 25 ao 27, e é responsável pelo quarto evangelho como um todo. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e a que as registrou. Coloca o verso 21 e o 24 de João e nós vamos ver isso. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e as que registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Isso nós não encontramos somente aqui, mas lá no versículo 21 e 24. E percebem agora como que o verso 33 é importante? Quando diz que, mas quando chegaram a Jesus, constataram ou viram que ele já estava morto. Porque João ele é uma testemunha ocular e uma verdadeira testemunha. E ele garante o que está vendo diante do Senhor, ele inspirado por Deus. Mas ele chama a nós a atenção antes, lá nos versos, mostrando que os soldados, quando chegaram, eles constataram. E eu consultando Felipe, me deu o significado aqui da palavra em grego. E o verbo aqui, irmãos, ele está no indicativo. Ou seja, essa palavra constataram, viram, dependendo da tradução, lá nos soldados, é uma ideia de certeza, eles realmente viram. E o tempo ele está no auristo, ou seja, ele não se preocupa em narrar quanto tempo eles viram, mas o fato é que a voz está nativa, né? Eles tomaram o cuidado de irem, quando foram mandados por Pilatos, a constatarem se Jesus estava morto. Respirando, fazendo os irmãos entender. O que João tem de propósito aqui, mostrar que no verso 33, que os soldados constataram que Jesus havia morrido, ou estava morto, é enfatizar que Jesus morreu. Aí chega no verso 35, João diz, ele morreu. Os irmãos estão entendendo? Porque lá no comecinho do verso, ele vai falar sobre Jesus Cristo ter morrido no dia da preparação. Um dia antes da festa especial. Chega no verso 33, Jesus Cristo morreu. Quem viu? Os soldados. E chega no verso 35. De fato, ele morreu, eu vi. Então, o que ele quer nos mostrar é que Jesus Cristo, de fato, morreu. E o verso 36 diz: estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Aqui o trabalho dos soldados recebeu então um significado pelo fato de que uma vez mais as Escrituras tinham se cumprido. Por um lado, a decisão de não quebrar as pernas de Jesus significava que, nesse sentido, e isso aqui é o cumprimento, é o fato. Por que eles não quebraram a perna de Jesus? Para que se cumprisse isso daqui. Ou seja, ele se assemelhava tanto ao justo sofredor, como aos cordeiros pascuais. E eu quero que os irmãos vejam alguns textos comigo. Primeiro, Êxodo 12:46, que diz: vocês a comerão numa só casa, não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos seus ossos. Próximo. Números 9:12 diz: não
não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum do osso do cordeiro. Quando celebrarem, obedeçam a todos as leis da Páscoa. Próximo. E Salmos 34, 20 diz, põe no verso 19, que fica melhor para entender. Por favor. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todos, protege todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. O justo, o grande justo que nós conhecemos, é o Filho de Deus. Então, o que esse verso ele quer nos mostrar? O cumprimento das Escrituras. E eu quero partir já por verso 37. E como diz a Escritura, noutro lugar, olharam para aquele que traspassaram. Nenhum osso do Cordeiro Pascual podia ser quebrado. Cristo era o verdadeiro Cordeiro Pascual. Se os irmãos forem rapidinho lá no capítulo 1, no versículo 29, depois põe para mim 1 Coríntios 5, 7. Capítulo 1, verso 29 diz, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios 5, 7. Livrem-se do fermento velho para que sejam massas novas e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Quando o apóstolo observou a perfuração do lado de Cristo, ele viu nisso o cumprimento da profecia, então agora, de Zacarias 12, 10, que diz, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de ação de graças e súplicas. Quem é a família de Davi? Os judeus, o povo de Israel. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda de um filho mais velho. E antes de eu ir para a aplicação, irmãos, eu quero que os irmãos vá lá rapidinho, só num evangelho, o evangelho de Mateus 27 será suficiente. Tem como pôr aí, Maurício? Mateus 27, verso 40, perdão, Mateus 27, verso 45 aos 56. Põe para mim os 55 e 56. Volta um pouquinho. É 45? Pode deixar. Eu vou nas escrituras aqui, porque eu não vou encontrar assim de olho, não. Mateus 27, os irmãos encontraram aí? Verso 54, diz assim, quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram, verdadeiramente era o Filho de Deus. Então é exatamente aqui, os soldados constatando de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eles, juntamente com os judeus, eles perceberam que traspassaram Cristo. Eles ofenderam a Cristo. E foi o cumprimento aqui de Zacarias 12, 10. A mesma profecia, irmãos, isso aqui agora cabe a nós, porque alguém pode dizer assim, ok, isso aqui já foi cumprido. Isso aqui já se cumpriu. Já estou até enfadado, Jessé, de você ficar repetindo, só repetindo o versículo. Mas veja só agora o que Apocalipse 1,7 diz. Apocalipse 1,7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. Irmãos, esse verso, Apocalipse, está falando do futuro ou passado? Futuro. Então, eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que ultrapassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. O que esse texto de Apocalipse ele nos mostra? Que a gente pode fechar com a aplicação aqui.
Irmãos, não é só aqueles judeus que traspassaram Cristo. Embora a profecia se cumpriu, Apocalipse nos revela que existirá ainda uma outra forma de traspassarem, de rejeitarem Jesus Cristo. E essa forma será revelada quando o Filho de Deus voltar nas nuvens, aonde todo olho verá e todos aqueles que rejeitaram Ele perceberão que de fato trespassaram. O que aqueles soldados, ao perceber os terremotos, ao perceberem a terra ficando escura, o sol escurecendo, e a natureza, ela sofrendo com a morte de Cristo, percebe? A natureza sofre com a morte de Cristo e nós não. E o que acontece? O que eles perceberam com isso? Perceberam quem eles eram e quem eles estavam traspassando. Eles perceberam quem eles estavam rejeitando. Percebe? E algo que é de aplicação muito importante para nós, irmãos, é que você pode ter ouvido até agora e ter achado chato, mas algo importante para nós. Segundo Apocalipse 1:7. Ouvir sermão atrás de sermão. Ouvir a voz de Cristo diariamente e o rejeitar, o que ouviremos, se assim procedermos, será o que está em Apocalipse 1:7. Não dê risada quando você vê e não se ache superior quando nós observarmos esses judeus traspassando Cristo. Não vamos nos encontrar num sentimento de orgulho ao falar, ah lá, eles traspassaram. De forma alguma, porque esses podem ser uns de nós. Alguns de nós que estamos aqui podemos ser estes que traspassarão Cristo. Quem garantirá que nós vamos permanecer até o final? Somente se conhecermos Ele de fato, permaneceremos. Então, eu acredito, irmãos, que a grande ênfase aqui do autor, e segundo o texto, é mostrar que Cristo de fato morreu. E que na sua morte, ela trouxe para aqueles soldados, trouxeram para aqueles judeus luz. E é isso que eu e você como cristão deve perceber. Eu fico atônito quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15 que era necessário Cristo ressuscitar. Porque se Ele não ressuscitasse, que chance teríamos? Certo? Se Cristo não tivesse ressuscitado, em que esperança nós teríamos? É o que Paulo fala. Mas agora eu quero que você volte com um raciocínio lógico. Que esperança teríamos se Cristo não tivesse morrido? Eu poderia inundar de aplicações e mostrar quantas bênçãos isso nos traz. Então, irmãos, e eu digo isso porque é real. Nós vivemos no mundo real, com mentiras reais, com um Satanás real. Não se engane quando disserem que o Cristo a qual é pregado nesta igreja, ou segundo as Escrituras, não é um Cristo que padeceu na cruz. Ele padeceu na cruz, e padeceu no lugar dos seus eleitos. Leve a sério, ele morreu. Não foi algo metafórico, como alguns dizem. Não foi somente o coração dele foi partido. Não, ele morreu. E a pior morte que pode ter. Então, nós que vamos agora participar da mesa do Senhor, é isso que nós devemos ter em mente. Ter temor a Deus. Temor porque nós podemos ser amanhã esses que traspassarão e que Cristo voltará entre as nuvens e dirá, aparte-se de mim, eu não vos conheço. Mas que os nossos olhos se voltem e fiquem fitos em Cristo. Aquele que morreu. A intenção do autor, a intenção do evangelista é enfatizar: Jesus Cristo morreu e padeceu pelos nossos pecados. Eu vi, João está dizendo, os soldados constataram, as escrituras relataram, as profecias estão aí, se cumpriram. E uma grande apologética, eu tive conversando até com a Brenda, irmãos, para quem não crê nas escrituras ou na validade das escrituras, aqui está o cumprimento das Escrituras. Se alguém nega as Escrituras, se alguém rejeita e diz que isso é palavra meramente humanas, como eu tive recentemente entregando andaime, falando com o senhorzinho, ele me disse, ele cria numa crença, como que é? Uma crença japonesa. Isso,
E ele disse que a crença dele não levava ele a crer nas Escrituras, ele rejeitava as Escrituras. E isso me fez pensar muito, ainda mais com uma passagem como essa. Me fez refletir muito em casa quando eu estava meditando nela. Que, irmãos, como é fácil Satanás nos enganar e o nosso coração nos enganar. Eu quero que você pense nisso quando você pensar que as Escrituras é uma falácia. Eu quero que você olhe para isso quando você pensar que as Escrituras não têm valor. Irmãos, como que profetas poderiam falar tantas profecias, salmos, o livro do Pentateuco, todos os profetas profetizaram algo sobre Cristo. Algo sobre Cristo. E concretizou. Entende? Entende porque eu não quero te dar uma aplicação maior do que essa? O que nós devemos sair daqui e fartos é de que Jesus Cristo morreu por mim. Ele morreu por mim. O que mais? O que bênção nós queremos mais? Eu vi uma postagem recentemente do José Bessa, né? Ele disse assim, Jesus Cristo não morreu pelos seus sonhos, ele morreu pelos seus pecados. Então por que nós ficamos cansados, tristes, né? Me pego injuriado comigo mesmo quando eu fico pensando nisso. Quando eu fico lento, e eu sei que eu não estou nos meus melhores dias de fé, mas irmãos, tenha isso em mente. A teologia a qual João está saltando aos nossos olhos é que Cristo morreu. E isso nos importa. Não quero aplicação maior do que essa. Ah, mas eu queria uma aplicação X. Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, as aplicações são perfeitas, a qual nós ouvimos o tempo todo, são perfeitas. Mas eu quero que você tenha isso aqui em mente hoje. Quando Satanás te tentar, o que você tem que ter no seu coração? Não é a sua melhor vida na terra. Não são os 5 pontos de promessas que Deus pode te dar, os 5 benefícios que Deus pode te dar. Não é isso. O que vai te trazer firmeza na fé é de fato que Jesus Cristo morreu. O que vai te trazer firmeza quando você estiver cansado de lutar pela fé é que Jesus Cristo morreu. Os seus olhos devem estar fitos nisso. Para mim encerrar, e são várias aplicações que nós podemos discorrer aqui agora, né? Mas, irmãos, tenham em mente isso. Que nós podemos ir para a mesa do Senhor e nem meditarmos que Cristo morreu por nós. Essa é a grande aplicação. Ele faleceu, morreu. Eu sei que textos daqui para frente mostrará que ele também ressuscitou. E nós só estamos aqui porque ele ressuscitou. Porque senão ele nunca teria te salvado. Mas tenham isso em mente. Ele teve que padecer antes. Ele teve que morrer. Amém? Agradeço a oportunidade. Ó, pastor, eu vou deixar aqui, tá? Glórias a Deus. E este é o fato a ser celebrado mais uma vez neste domingo. E o dia do Senhor é o dia onde unimos esses 2 sublimes fatos: a morte e a ressurreição. Pois no primeiro dia ele ressuscitou. Na sexta-feira, como pregado aqui, ele morreu. E ao terceiro, ressuscitou, amados. Este fato é tão importante para nós, a morte de Cristo. O plano de redenção, ele não se baseia apenas na ressurreição, mas sim na morte. E quem morreu naquele madeiro? O Deus homem. O Deus homem morreu. Por pecadores como nós. E a sua morte é motivo de alegria. Então celebramos uma morte. A única morte a ser celebrada por um homem, pelos eleitos de Deus, é a morte do Filho, do Cordeiro, a qual foi transpassado e ainda permanece sendo transpassado. E Isaías 53 faz essa ilustração para nós. Mais uma profecia que tem o seu cumprimento aqui na plenitude dos tempos. Eu gostaria nesse momento de convocar a amada igreja a pensar nisso, no que essa morte realmente significa para nós, no que realmente eu estou fazendo na igreja, o que nós estamos fazendo juntos aqui, celebrando. Que nessa sua oração você agradeça a Cristo, você faça o autoexame,
Você reconheça Ele verdadeiramente. Anuncie a sua fé, professe a sua fé, participando da mesa posteriormente. Vamos orar, meus amados. E aqui está uma constatação, uma testemunha ocular, João, dizendo para nós: o Filho de Deus morreu. E você deve se apegar a isso, eu e você, e viver com base nessa vitória. Nessa vitória. João está aqui vislumbrando a vitória de Cristo, ele morrer. A morte que nos trouxe a paz, a morte que nos trouxe vitória, alegria, nos trouxe a igreja, nos trouxe a purificação dos nossos pecados. Você deve estar alegre, amado, por receber aqui de João a constatação disso. Oremos, amados.